A primeira turma do STF formou maioria para derrubar a decisão da Câmara dos Deputados que suspendia na íntegra a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Está aqui na tela o Alexandre Ramagem, né? A ideia era proteger o mandato do Ramagem, mas de quebra proteger outros golpistas, né, que atentaram contra a ordem democrática no Brasil, inclusive o Jair Bolsonaro. Vale lembrar que a Câmara, né, aprovou com folga, com 315 votos favoráveis, a suspensão da ação penal, que falava, aliás, essa decisão em suspender a ação penal contra o Ramagem e suspender na íntegra a ação penal. Por isso que protegia também o Bolsonaro. Bom, não adiantou nada. Alexandre de Moraes hoje abriu a votação e outros 3 ministros acompanharam a decisão de Alexandre de Moraes. Laura Couto tem mais informações sobre essa importante decisão de hoje do Supremo. Laura. Além do ministro Alexandre de Moraes, os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino também já votaram. Até a última atualização, ainda faltava o voto da ministra Carmen Lúcia. O julgamento começou hoje pela manhã e está programado para acontecer até terça-feira, mas pode se encurtar caso a Carmen Lúcia dê seu voto antes. Vale lembrar que esse pedido ele foi feito pelo PL, né, o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que com o argumento de que a lei proíbe investigações contra parlamentares depois da diplomação. Só que o Supremo tem um entendimento diferente. Segundo eles, só 2 crimes atribuídos ao Ramagem vão deixar de ser julgados enquanto ele ainda tiver com o seu mandato. São eles dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Mas o Ramagem ainda vai ser investigado pelos crimes de abolição democrática do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Rodrigo. É isso, então o Ramagem continua sendo julgado por abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O Alexandre de Moraes fez a argumentação, nós vamos colocar aqui no telão agora, ó, vou virar para cá para a gente colocar no telão. Esse aqui foi o voto de hoje do Alexandre de Moraes. Isso aqui é a capa, né, com o nome dele. Mas vamos para outra página que eu selecionei aqui, em que o Alexandre de Moraes traz a argumentação. Ele diz o seguinte, ó: por se tratar de uma das importantes espécies de imunidade previstas no Estatuto dos Congressistas, está dizendo a imunidade parlamentar, a proteção do mandato parlamentar, ela somente se aplica aos parlamentares no exercício do mandato e grifado aqui, ó, em caráter personalíssimo, ou seja, é só para o deputado, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus, como já definido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí ele lista aqui as decisões anteriores do Supremo. Isso já estava pacificado pelo Supremo. Você pode suspender eventualmente uma ação contra um deputado por crimes cometidos durante o mandato, mas essa suspensão não vai favorecer os outros réus, não faria sentido. Imagine um caso de outra espécie, um homicídio. Você suspenderia para todos os acusados, não faz o menor sentido. Então, está aqui a decisão. O Alexandre de Moraes, inclusive, cita lições, né, do ministro Celso de Mello em artigos anteriores, em que ele explica isso. A proteção ao mandato do parlamentar, como o próprio nome diz, é só ao mandato do parlamentar, não é aos outros réus que estejam sendo acusados com ele numa ação. Então, o ministro Alexandre de Moraes estabelece isso. Primeiro diz: é em caráter personalíssimo em favor do deputado e não dos outros réus. Então não vai favorecer o Bolsonaro. Fora isso, vamos para a próxima página que eu tinha separado aqui. Fora isso, né, a ideia é de suspender parcialmente apenas a ação penal para favorecer o Alexandre Ramagem, somente nos crimes cometidos durante o mandato. Por isso que são esses 2 crimes que a Laura já explicou aqui: dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Por quê? Porque esses 2 fatos, a deterioração do patrimônio tombado, o ataque aos prédios, isso sim, foi só em 8 de janeiro, aí o Ramagem já era deputado, a Câmara está dizendo, ele participou, mas não pode processar ele por isso. Pela letra da lei, ele está protegido por isso. Agora, os outros crimes, a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, a trama do golpe de Estado, a organização criminosa, tudo isso vem de antes do mandato. Então, diz o Alexandre de Moraes, não vai se suspender para os outros crimes. Ele diz: prosseguir a ação penal normalmente
em relação às demais infrações penais, quais sejam organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, em face da inaplicabilidade do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição. Alexandre de Moraes argumenta, essa foi a argumentação, e os outros ministros vieram em seguida e reforçaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então está feita a explicação técnica. É isso, gente, foi isso que aconteceu. Liquidada a fatura, voltamos para o julgamento, só que o Ramagem vai responder por 3 crimes e não por 5. O Bolsonaro continua respondendo pelos 5 crimes, o general Heleno, o general Braga Neto, etc, etc, etc. É isso. Bom, aí vocês vão dizer, é tão simples assim? Não é. Porque nós temos a repercussão política, né? Segundo a leitura de uma das colunistas do UOL, a Raquel Landim, a estratégia da oposição, com esta votação lá no Congresso, que o Supremo agora anulou em boa parte, era realmente desgastar a imagem do STF. Está aqui na manchete. Estratégia da oposição, com o caso Ramagem, é desgastar a imagem do Supremo. De acordo com a colunista e de acordo com muita gente que acompanha esse caso, os líderes da oposição já sabiam que o STF não ia aceitar essa manobra para paralisar o julgamento. Não ia. O voto do ministro Alexandre de Moraes, portanto, não é surpresa nenhuma. O presidente da primeira turma, o Zanin, Cristiano Zanin, inclusive, já havia antecipado o entendimento num ofício enviado para a Câmara, dizendo: se vocês quiserem interromper, é só para o Ramagem e só pelos 2 crimes do período em que ele já era deputado. Isso está por escrito. Então, a Câmara já sabia disso, né? Mas a estratégia do ex-presidente e dos seus assessores mais próximos é tentar mostrar que o STF atropela a Constituição. Para os bolsonaristas, essa manobra é uma tentativa de mostrar que Bolsonaro é um perseguido e que o seu julgamento é injusto. Então, faz parte de uma estratégia de comunicação e de desgaste político. Interessante, hoje um outro colunista, o Leonardo Sakamoto, né? Ele trouxe uma leitura interessante. Ele mostrou, isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele mostrou como o Moraes, no seu próprio voto, responde às críticas dos bolsonaristas. Ele deixa claro que quem definiu que o deputado só poderia ser protegido por crimes cometidos durante o mandato não foi o Supremo. Foi o texto aprovado pelo Congresso. Quem legisla é o Congresso. Quem interpreta a lei é o Supremo. Mas diz o Sakamoto, nós temos aqui um trecho da matéria, o Alexandre de Moraes colocou isso por escrito, né, no seu voto, como um antídoto para esse veneno que estão tentando aí inocular contra ele. Abre aspas, diz o Alexandre de Moraes. Não há dúvidas, portanto, que o texto constitucional aprovado pelo Congresso, ao editar a emenda número 35 de 2001, somente admite possibilidade de suspensão de ação penal contra um parlamentar quando o STF receber denúncia por crime que o próprio tribunal reconhecer como praticado após a diplomação. Então ele diz, é o que está no texto aprovado pelo Congresso, numa emenda constitucional, é o texto da Constituição. Então, há uma tentativa de desgaste e há o ministro Alexandre de Moraes respondendo no próprio voto de hoje, né? O Centrão não estava votando só para agradar Ramagem e Bolsonaro, mas também por corporativismo. É bom a gente entender isso. Para mandar um recado para o Supremo na seguinte linha. Se o Supremo tentar processar qualquer um ali por corrupção, devido a desvios em emendas parlamentares, os processos serão interrompidos com base nessa mesma decisão. Por isso que tanta gente do Centrão apoiou essa resolução que favorece o Bolsonaro. Eles estão pensando neles mesmos. Se mais à frente vier notícia crime e tal contra eles, tentar interromper também as ações. Vamos ficar de olho nisso. Mas falando em bolsonaristas, eu abri o programa de hoje citando a valentona, a deputada Carla Zambelli, que saiu armada na véspera da eleição, mas que está sendo julgada agora por outro crime. É uma coleção de crimes, né? Começou hoje no STF o julgamento da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti, acusados de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, mas estava naquele mesmo contexto de
mostrar como o sistema é falho, para contestar as urnas e contestar o resultado eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, já votou a favor da condenação dos dois. Olha os dois aqui, ó, amiguinhos, a Zambelli e o Delgatti. O Moraes votou pela condenação dos dois e foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. 2 votos por enquanto, então. A Carla Zambelli está por um tris. Mais um votinho que pode sair a qualquer momento. Cadeia e perda de mandato. Quem explica mais pra gente é a Laura Couto, na redação do ICL. Laura. Rodrigo, até a última atualização, o placar estava realmente 2-0, os votos no ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e o julgamento acontece, da primeira turma, acontece em plenário virtual e está previsto para acontecer até a próxima semana, sexta-feira, dia 16 de maio. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou pela condenação da Zambelli de 10 anos de prisão, sob acusação de invasão de dispositivo eletrônico, no caso aí o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e falsidade ideológica. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, como você citou, e ainda faltam os votos de Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Além da pena de prisão, o ministro também defendeu a perda do mandato da Carla Zambelli. Já para o hacker Walter Delgatti, Alexandre de Moraes sugeriu uma pena um pouco menor, de 8 anos e 3 meses de regime fechado. Além disso, Rodrigo, os dois devem pagar uma multa de R$2 milhões por danos materiais e morais e devem ficar inelegíveis aí por 8 anos. Agora, eu queria relembrar que a Carla Zambelli, ela pediu para o hacker Walter Delgatti inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça um pedido de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Então, por isso aí, essa falsidade ideológica e invasão do dispositivo eletrônico, né, Rodrigo? Olha, Laura, além de perder mandato, de ir para cadeia, vai ficar caro demais. R$2 milhões. A Zambelli tem como arrecadar isso junto às bases bolsonaristas. Agora, o hacker Delgatti, eu conheço um pouco a história dele, vivia numa situação precária quando ajudou a desvendar ainda os segredos da Lava Jato, né? Situação precária, não tem dinheiro. Aliás, ele foi seduzido, né, pelo esse esquema bolsonarista com a ideia de ganhar algum. E em vez de ganhar, pode pegar cadeia e tem que pagar essa multa aí de R$2 milhões. Logo depois do voto, né, do ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado já pelo voto também de Flávio Dino, Zambelli já se manifestou numa nota enviada ao site Metrópolis. Ela expressou, abre aspas, o mais profundo sentimento de inconformismo diante do voto. Afirmou que Moraes a condenou injustamente, ignorando fatos e provas. Está feito o registro, não vai adiantar sair armada no meio da rua dessa vez. Carla Zambelli. Vamos acompanhar, a qualquer momento podem aparecer votos que formem a maioria, né? Já para que ela seja condenada, mas há um prazo até a semana que vem para esse julgamento acontecer no plenário virtual.